Vamos lá cantar mais uma vez então? Vamos lá então. Eu sou feliz, pois Hashem me basta. Hashem me basta, pois Ele é um. Eu sou feliz, pois Hashem me basta. Hashem me basta, pois Ele é um. De outro eu não preciso, além do Deus Altíssimo, que não possui qualquer parceiro, porque além dele não há. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. De outro eu não preciso, além do Deus Altíssimo, que não possui qualquer parceiros, porque além dele não há. Lai, 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 lai. Drilai, lai, 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 lai. Drilai, lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Por toda a minha vida busquei pela verdade, e hoje encontrei em tua Torá que nos céus acima e na terra abaixo não existe outro além de ti. E diz isto, escutai, Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Fora do eterno Salvador não há. O ser humano não pode salvar. Drilai, lai, 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 lai. Drilai, lai, 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 lai. Drilai, lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Baruch Hashem, então a gente vai começar a fazer. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui no Face. Parece que está, né? Vamos ver aqui. Dá tudo certo, Baruch Hashem. Então quem quiser comentar aqui pelo Face, tá? Eu tô de olho aqui nos comentários. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai conversar sobre a Parashá da semana, que é a Parashá Shelar. A gente vai fazer uma reflexão sobre ela aqui no... Preparei aqui um slide, né? A gente refletir junto sobre isso, tá bom? Então, a gente está em Números, capítulo 13, aí o versículo 1 começa assim: No dia 29 de Sivan,
do ano de 2449, no dia seguinte à chegada a Ritmá, Moisés se dirigiu ao povo dizendo-lhes que se preparassem para entrar e tomar posse da terra de Israel. Mas o povo, exceto a tribo de Levi, pediu a Moisés que primeiro enviasse espias à terra para fazer um reconhecimento. Então, o povo pediu para Moisés para enviar espias à terra, né? Moisés sabia que não era necessário espiar a terra, ele sabia disso. Em outro nível, porém, Moisés sabia que, apesar das promessas de ajuda sobrenatural de Deus, era apropriado abordar a entrada na terra prometida de uma forma natural, pois nunca há qualquer garantia de que milagres ocorrerão ou em que extensão. Então, Cristiano chegou aqui, deixa eu permitir. Olá, Cristiano, shalom, shalom. Então a gente está trabalhando aqui a Parashá Shelar, né? Que são os emissários, os enviados pelo povo judeu para ver a terra prometida. Se você estiver me ouvindo direitinho, dá um joinha, tá, Cristiano? Aí, boa noite, shalom. Então Moisés sabia que era necessário espiar a terra. Em outro nível, porém, Moisés sabia que, apesar das promessas de ajuda sobrenatural de Deus, era apropriado abordar a entrada na terra prometida de uma forma natural, pois nunca há qualquer garantia de que milagres ocorrerão ou em que extensão elas ocorrerão. Então a mesma coisa deve acontecer com cada um de nós, né? A gente nunca sabe. A gente sabe que Deus ele está permeando a natureza, permeando todas as situações que a gente passa nessa vida, e tudo está Deus é que estabelece toda a situação, Deus constrói todo o cenário, Deus faz todo o detalhe, né? Mas a gente sabe que o natural provém de Deus. O sobrenatural pode não acontecer, não significa que Deus não esteja naquela situação. Então, às vezes a gente tem que fazer como aqui nessa Parashá, né? A gente tem que agir naturalmente, esperando o natural, mas crendo que a Hashem pode fazer também o sobrenatural. Simone, shalom, shalom, shalom. Então a gente tem que ter essa consciência, né, de sempre agirmos também no natural. Ou seja, se você quer um emprego, você deve fazer cursos, você deve se preparar, quer um emprego melhor, você deve se preparar, né, e crer que a Hashem também vai abrir uma porta de um emprego melhor. Você quer melhorar sua saúde, então você começa a tomar atitudes em relação a isso. O que não pode a gente fazer é a atitude oposta. Eu quero melhorar minha saúde, mas eu vou, pela fé, eu vou comer só o que não presta, só hambúrguer, só sorvete, só aquilo que vai justamente no sentido oposto, né? Isso é que não pode acontecer. Vamos lá para o próximo slide. Ao nos prepararmos ao máximo, na maneira natural, pavimentamos o caminho para que Deus abençoe nossos esforços de uma forma milagrosa e até mesmo eliciar este favor divino. Quer dizer, você pode atrair o favor divino quando você mostra para Hashem atitudes que são meritórias no sentido daquilo que você quer, né? Nesse contexto, Moisés aprovou o envio de espiões para ver como a terra poderia ser conquistada naturalmente. Então ele aprovou, o povo pediu, Moisés aprovou, nesse sentido de agir de maneira natural, como qualquer investida de qualquer exército. Antes de você conquistar um território, de avançar, você deve mandar espias para você verificar como é que é aquela terra. Não sou militar nem nada, mas provavelmente é uma estratégia de qualquer exército conhecer o seu inimigo, né? Tem até um livro que você fala sobre isso, a arte da guerra, que você deve conhecer a si mesmo e conhecer também o seu inimigo, né? Aquilo que eles estavam avançando diante de povos que eram adversos a eles, que iam fazer
provavelmente resistência à entrada deles na Terra Prometida. Então eles agiram de maneira natural. Se quiserem, mandem homens que inspecionem Canaã, que estou dando aos israelitas, já que lhes disse que é uma boa terra. Mas se eles não acreditam em mim, né, isso é Hashem falando, que a inspecionem. Eles duvidam de mim. Eles agora correrão o risco de interpretar mal o que vem e perder a oportunidade de herdar a terra. Então Deus estava já admoestando Moisés da possibilidade de eles interpretarem mal os fatos que eles iam ver. Eles poderiam interpretar de uma maneira equivocada, né? E a gente sabe que foi isso que mais tarde vai acontecer. Deus permitiu que Moisés mandasse para si, né? O termo é lechá, você manda para você, você vai mandar então os espias, né? Por sua conta, não fui eu, Moisés, que mandei, né? Deus fala isso para ele. Você deve enviar um homem de cada tribo para representar a tribo de seus pais. Cada um deve ser um príncipe entre eles. Esse por príncipes, Deus queria dizer membros distintos da tribo, né? Não eram qualquer um. Eles mandaram, foram escolhidos pessoas que eram príncipes, pessoas que tinham um destaque moral, né? Tinham um destaque nas tribos. Não necessariamente eram os líderes anteriores que foram selecionados anteriormente, agora são outros príncipes, não necessariamente aqueles anteriormente selecionados. Então Deus queria membros distintos de cada tribo, líderes de clã. Então os sábios vão falar que eram líderes que tinham sob si o comando de pelo menos 10 mil pessoas, alguma coisa assim. Então eram pessoas que a gente sabe que tinham sob si vários e vários liderados. Eram pessoas experientes, eram grandes, eram pessoas que se destacavam na comunidade no sentido de serem já experientes na liderança, né? E não eram aqueles líderes tribais designados um mês e meio antes, tá? Foi necessário enviar, e eu agradeço cada pessoa que está, né, assistindo aqui no Facebook, o pessoal que está aqui também no Meet, e quem quiser compartilhar também, fique à vontade. Mais tarde, Blinet, eu vou ver se eu coloco também esse nosso estudo aqui no YouTube, tá bom? Eu coloco depois o link para vocês acessarem lá e compartilharem à vontade, e dar o joinha também. E se vocês quiserem comentar e colaborar aqui com a nossa reflexão, você fica à vontade aqui no chat ou pelo Facebook, tá bom? Então foi necessário enviar um representante de cada tribo, pois o objetivo principal desta missão era informar sobre a qualidade da terra, e cada tribo se distinguia com qualidades diferentes, que a fariam valorizar diferentes aspectos da terra. Então cada um ia ter uma visão diferente da terra, e cada um ia destacar, ia ser atraído por uma qualidade diferente da terra. Então isso ia ser o diferencial o que estava em mente, né, de Moisés, de ele mandar esses espias, é que eles cada um iam verificar, iam olhar, iam vislumbrar um aspecto diferente da terra. Moisés sabia que Deus deseja que cumpramos nossa missão divina com nosso próprio entendimento. Então, ele estava entendendo o seguinte, ele desejava que as pessoas cumprissem a missão divina com o próprio entendimento, não apenas por pura fé, né? A fé cega não é uma coisa boa, né? Toda vez que vier com o negócio de fé cega, que não pode questionar, que não pode usar a mente, isso nunca é uma coisa saudável, né? A gente deve fugir de tudo que aquela coisa do crer tão somente. Isso aí não é judaico, né? A gente deve usar a mentalidade, a mente, o cérebro que Hashem nos deu, que é mais potente do que qualquer computador que a gente tem na Terra. Esse equipamento que Deus colocou em cima, no topo da nossa cabeça, é para ser usado, né? Se Deus colocou, é para a gente usar, né?
quando entendemos as particularidades do que Deus deseja que façamos, aí fazemos isso com maior entusiasmo e envolvimento. Quando a gente consegue entender, usar o cérebro, a gente vai fazer isso com entusiasmo e com envolvimento, né? Quando a gente consegue pensar maneiras melhores de fazer, pensar maneiras de divulgar, né, o monoteísmo, e a gente coloca estratégias que a gente elabora com o nosso cérebro, isso é uma coisa muito boa e muito saudável, né? A gente deve sempre se empenhar para pensar maneiras de fazer as coisas de uma melhor maneira e coisas elevadas, né? Não apenas coisas para o nosso próprio egoísmo, para o nosso próprio entendimento, para a gente se satisfazer, nada disso, para satisfazer a vontade de Hashem mesmo, né? Por isso julgou que cabia enviar homens, tanto para informar sobre a qualidade da terra, quanto para espiar como conquistá-la, pois assim o povo ficaria mais entusiasmado em entrar e mais confiantes de que ela poderia ser conquistada. Então o povo ia acabar ficando mais envolvido com aquilo e mais entusiasmado se o relatório dos espias fosse uma coisa positiva, como deveria ser, né? E também é por isso que Deus deixou a decisão final de enviar ou não espias a Moisés. Ao fazer isso, todo o empreendimento se tornou uma expressão desse ideal de permitir que as pessoas tomassem a iniciativa em vez de fazer com que dependessem apenas das instruções expressas de Deus. Então, é como se Deus desse a liberdade de a pessoa... o Baruch Hashem, muito bom, Cristiano, legal. Então, Deus deu a liberdade, a iniciativa das pessoas trabalharem. Deus está procurando parceiros, né? Pessoas que estão usando a sua própria capacidade intelectual para fazer as coisas para Hashem, né? Deus não quer apenas pessoas que fazem a coisa automática, sem usar o cérebro que Ele deu. E ele continua aqui. O erro dos espiões nesse sentido consistiu em ir além do escopo, quer dizer, do objetivo da sua missão e tirar conclusões próprias. Eles não estavam enganando. Moisés havia pedido que vissem como a terra poderia ser conquistada naturalmente e eles sentiram que não iam ser capazes de conquistar a terra. Mas eles deveriam ter se lembrado de que Moisés apenas lhe pediu para ver como a terra poderia ser conquistada e não se a terra seria conquistada. Então eles foram enviados, a missão deles era ver como a estratégia de conquistar e não para trazer um relatório falando que não seriam capazes de conquistar, né? Então foi o oposto do que Moisés estava em mente. A lição para nós é que mesmo quando empregamos nosso próprio entendimento, devemos lembrar que o fazemos porque Deus quer que o façamos, que o fazemos em seu nome. Dessa forma, podemos ter certeza de que estamos usando o nosso intelecto para chegar à verdade objetiva. Não para nos fornecer evidências que sustentem qualquer perspectiva subjetiva. Então, o objetivo é ser a coisa não passar pela emoção, não passar pela coisa subjetiva, a coisa você acaba pensando que não vai conseguir conquistar porque você tem algo subjetivo, quer dizer, algo que a sua psicologia está atrapalhando a visão objetiva da coisa. A ideia ali era eles olharem a estratégia de conquistar e eles estavam influenciando essa visão com a perspectiva subjetiva, quer dizer, eles acharam que não eram capazes e aquilo começou a interferir na visão que eles trouxeram no relatório deles. Então a gente vai entrar agora numa parte muito interessante, muito importante, que é sobre o que deve ser um shaliach, que tem tudo a ver com a nossa paraxá. O enviado. A gente tem no movimento judaico-ortodoxo os enviados, os shaliach, um shaliach. O que é shaliach? O emissário, né, em português. Então a gente tem, por exemplo, o Rav Yaakov Gerenstadt, que é emissário, um shaliach do Rebbe de Lubavitch.
né, enviado para trabalhar com não-judeus no Brasil, né? A gente sabe que ele foi enviado por via do Ravi também, que foi especificamente enviado para não-judeus em todo o mundo, o Ravi Kali, que foi quem enviou o Rav Yaakov Gerenstad. Então a gente tem assim, o judaísmo é assim, é um shalia de outro shalia, de outro shalia, de outro shalia, que vai chegar até Moshe Rabbeinu lá no Sinai, né? Se você perguntar, Rav Yaakov, quem é o teu rabino? Ele vai falar, o meu rabino é o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch é aluno do Rebbe anterior, que é aluno do Rebbe Marash, que é aluno do Rebbe aí vai subindo, né? Subindo na escada, aí vai chegar no Baal Shem Tov, no Arizal, aí você vai retrocedendo. Eles conseguem fazer isso passo a passo, geração a geração, até chegar no Sinai. Não apenas de professor para aluno, mas de pai para filho também, né? O Rebbe de Lubavitch, por exemplo, ele é filho de Davi, 95ª geração de Davi. Então ele vai pegar o pai dele, que é filho de fulano, filho de ciclano, filho... Então ele tem traçado toda essa genealogia por 95 gerações do rei Davi. E isso é muito importante, porque aqui a gente não está inventando coisa da nossa cabeça. Aliás, foi isso que me fez largar a idolatria. Foi porque eu percebi um dia que todo mundo estava inventando as interpretações de sua própria cabeça. Você não tinha uma coisa assim que você... principalmente o segmento que eu era, que não tinha esse negócio de trazer fontes. Não, você lia o texto lá e inventava da própria cabeça. Aí você chegava na outra esquina, tinha outra pessoa dando uma interpretação totalmente oposta, e ele também disse que foi o Espírito Santo, entre aspas, que revelou. No judaísmo não é assim. O judaísmo é uma coisa de humildade. A gente tem, os grandes rabinos têm seus rabinos, né? Todo mundo está aprendendo um do outro nessa cadeia ininterrupta de 3.333 anos, um aprendendo do outro, sem quebrar a corrente, sem achismo, sem inventar moda, né? A gente está já em 2021 da Era Comum. Como é que você vai inventar moda depois de tanto tempo? Você inventa moda, uma doutrina, isso é contra a Torá, uma doutrina nova, né? Ele fala assim, você deve procurar os caminhos antigos, as veredas antigas, você deve perguntar para o teu pai, para os teus pais, como é que era lá no princípio. Então, a Torá sempre foi a questão de você buscar as raízes, buscar a coisa antiga, né? Buscar os caminhos dos pais lá no passado. Provérbios diz, ouve a Torá da tua mãe, ouve o ensinamento do teu pai. O judaísmo é bem por aí, tá, gente? Então, ao assumir a liderança de Chabad, né, que é o movimento que a gente tem de Lubavitch Chabad, que é um dos segmentos do judaísmo ortodoxo, do qual nós estamos aqui colaborando, né? Em 1950, o Rebbe de Lubavitch estabeleceu para si uma meta: atingir todas as pessoas na face da terra. Olha a meta dele, atingir todas as pessoas da face da terra. Essa meta é muito grandiosa, né? E inspirá-las a se voltar para a Torá, como a luz guia através da qual atingiria a redenção pessoal e global. Então eu fico vendo muita gente querendo ser judeu. Porque aí descobre que a mãe varria a casa na sexta-feira. Eu sou judeu, não sei o quê. Aí quer descobrir uma ascendência judaica de alguma maneira lá atrás, nas suas ascendências. Mas a pergunta que a gente deve fazer é, será que Deus quer que apenas os judeus sejam justos na terra, ou será que Deus quer que toda a humanidade venha servir a Ele, né? Então, a resposta é a segunda resposta. A gente vê pelos profetas que Hashem quer que toda a humanidade venha servir ombro a ombro com os judeus, como diz Sofonias 3:9. Então a gente vai chegar numa época em que toda a humanidade vai servir a Hashem. Então, e a gente está chegando a isso. Em breve nós vamos ver as pessoas. A gente já tem visto pessoas se voltando com vontade de conhecer a Torá. Como diz o profeta, se eu não me engano, Amós, que fala que nos últimos tempos as pessoas vão ter sede e fome, não de água nem de comida,
mas de conhecer a palavra de Hashem. Isso já está acontecendo, né? E essa é a visão do Rebbe. Ele fala assim que quer que toda a humanidade conheça e se volte para a Torá como a luz guia através da qual atingiria a redenção pessoal e global. Então, a redenção pessoal e global, a gente vê a era messiânica tomando conta da face da terra. Para chegar a esse objetivo, o Rebbe enviou o que? Shaliach. Os Shaliach do Rebbe são os emissários do Rebbe de Lubavitch para transmitir a Torá para toda a humanidade. Então, quando você se incumbe dessa missão, e você pode se tornar um Shaliach, né? A gente tem um curso de Shaliach que o nosso Rav dá, o curso para emissários. Então, você poderá também contribuir, juntar seus esforços também para nos ajudar, cada um fazendo uma pequena parte. A gente está a cada dia divulgando o monoteísmo e divulgando o estudo da Torá para não-judeus. Então você pode somar aqui nessa missão, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o que é um Shaliach. Shaliach é a palavra que significa agente ou emissário. É um termo halárrico. O que é halárrico? Aquilo que segue a halahá, que é a lei judaica oral, né? A Torá, a gente sabe que a Torá escrita é a Torá oral. A Torá oral, quando estabelece uma lei, é chamada de halá, a halahá, né? Então é legal segundo, quer dizer, legal no sentido de legislado, né? Segundo a Torá. Para uma pessoa habilitada por outra a agir em seu nome. Então você está agindo em nome de outra pessoa. Você vai ver na história do judaísmo que sempre foi assim, né? Um rabino manda os seus emissários, o seu Shaliach que representa ela, né? Ó, o Vicente aqui, deixa eu permitir. Olá, Vicente, olá. Estamos conversando sobre o que é ser um Shaliach no judaísmo, tá? Olá, Valmir. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Então o Shaliach, ele é um emissário, ele é um agente e ele é uma pessoa habilitada a agir em seu nome, em nome daquele que o enviou. Então quando a pessoa é enviada no judaísmo, um rabino manda seus emissários, o emissário está representando o rabino. O Shaliach primeiro aparece na Torá na pessoa de Eliezer, a quem Avraham encarregou de encontrar uma mulher para seu filho Yitzhak. Então ele vai lá representando Avraham para achar uma esposa para o filho do Avraham, o Yitzhak, né? Então ali o Eliezer, ele é um Shaliach. Rivka, Rebeca, foi selecionada e prometida como esposa a Yitzhak por Eliezer. Ela tornou-se legalmente esposa de Yitzhak, sem que o verdadeiro marido tivesse posto os olhos sobre ela. Então imagina como que é a responsabilidade de um Shaliach. Ele escolheu a esposa para o Isaac sem que o Isaac visse a Rebeca, né? Ou que tivesse trocado uma única palavra com ela, né? Então o Shaliach tem todo esse cheque em branco, né? Uma coisa muito de responsabilidade, né, gente? Então, segundo o Talmud, o Shaliach de alguém é como se fosse ele próprio. O Talmud diz que o Shaliach, o emissário, é como se fosse a própria pessoa que enviou. Então a gente está aqui, vê que o Rebbe, ele tem vários emissários espalhados pelo mundo inteiro, né? A gente sabe que o Rav Yaakov, ele diz que há lugar que não tem Coca-Cola, mas tem um centro Chabad que o Rebbe enviou no mundo. Então tem centro Chabad espalhado pelo mundo inteiro. Então todos enviados todos são Shaliach do Rebbe de Lubavitch, né? E não é só o Rebbe, né? Cada grande rabino tem seus alunos que ele envia também. Então existe o modelo halárrico, né, que é de halahá. Halahá é a lei judaica. O eved, ou escravo, né, o servo, né, é escravo para alguém que renunciou à sua própria vontade, personalidade, a própria identidade em favor daquela de seu amo. Então o escravo é o cara que é totalmente anulado
diante da vontade do seu amo, né? Ele não fala, ele não interfere nem na mensagem nem na missão. Ele não põe a sua própria ideia em cima do que lhe foi mandado. Então, esse é o escravo, né? Existe também o modelo do empregado, que é o sahir, que assume a obrigação de realizar uma certa tarefa para alguém mais, mas cuja identidade e personalidade permanecem separadas e distintas da personalidade e identidade do seu empregador. Então, você vai ter também essa figura do empregado, né? O primeiro, o escravo, é anulado completamente. O empregado não, ele continua com a sua identidade e com a sua personalidade separadas do empregador ou daquele que o enviou. O shalia é singular. Olha aí. O shalia não é nem o escravo que é totalmente anulado, nem o empregado que é cheio da sua própria identidade. No sentido de que ele ou ela retém um grande nível de autonomia no cumprimento de sua missão e ao mesmo tempo torna-se uma extensão virtual da pessoa que o incumbiu, que é o Meshaleach. Então o Meshaleach é a pessoa que manda o enviado, o shalia, né? Então o shalia, ele ao mesmo tempo tem a sua própria identidade, mas ao mesmo tempo ele é a própria extensão virtual da pessoa que o incumbiu. Olha que coisa profunda, né? O shalia é isso, ele tem a sua identidade e ele representa 100% o Meshaleach. O shalia não renuncia a seu intelecto, nem à vontade, nem desejos, nem sentimentos, nem talentos e estilo pessoal, em favor daquele que representa. Ao invés disso, utiliza-os no cumprimento da sua missão. O resultado disso não é um vínculo mais fraco entre os dois, mas o contrário. Então, o shalia ele tem o seu próprio intelecto, ele tem a sua própria vontade, né? É verdade, Simone, verdade. Então ele tem o seu próprio intelecto, a sua própria maneira de fazer as coisas, mas ao mesmo tempo ele é um representante 100%, como diz o Talmud, como se fosse o próprio a pessoa que o enviou, né? E a gente vê hoje em dia muitas pessoas ensinando Torá na internet, muitas mesmo. Tem gente ensinando Torá para lá e para cá, e a gente deve perguntar para essas pessoas: você é enviado, você é shalia de que emissário, de quem que enviou? Quem enviou você para ensinar a Torá? Ou você está ensinando a Torá da sua própria cabeça? Porque a gente sabe que no judaísmo não existe esse negócio de ensinar a Torá da própria cabeça. Não existe autodidata no judaísmo. Os grandes rabinos têm seus professores e não existe isso de eu tirar minha interpretação da própria cabeça. Até porque quem sou eu depois de 3.333 anos lendo uma escritura aqui em português, penando para tentar interpretar em hebraico, numa cabeça ocidental, né, de um brasileiro, tentando reinterpretar uma escritura de 3.333 anos na minha cabeça ocidental, não vai dar certo. E é isso que a gente mais vê por aí. Então são pessoas que estão ensinando e quebrando esse elo de 3.333 anos ininterrupto de uma cadeia de ensinos que é igual aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Lembra do telefone sem fio? Começa com um falando uma palavra e quando chega no final do telefone sem fio, um contando para o outro, né, a mensagem ali no ouvido, aí chega no final, não é mais nada daquilo que foi falado lá na origem. Então a mesma coisa é o Sinai, né? O Sinai é uma mensagem que Deus deu para a humanidade. Aí a gente chega a 3.333 anos depois, a pessoa inventou outra mensagem que não tem nada a ver com o Sinai. Então é por isso que a gente tem que ter muito zelo de quem que a gente está ouvindo. A gente tem um rabino para aprender, a gente está aprendendo da própria cabeça, né? A gente deve evitar. A Torá diz que a gente não deve ser sábio ao nosso próprio entendimento. Então a gente deve evitar tentar interpretar a Torá da maneira que a gente acha que é o correto. A gente tem que ter humildade para a gente também estar dentro desse elo de 3.333 anos. E a gente não acrescentar e nem retirar aquilo que o Eterno falou, como diz Deuteronômio 4. Né?
ele proíbe que a gente acrescente ou retire algo que foi falado no Sinai. O Meshaleach, que é a pessoa que o enviou, está agindo através de Shalia por completo. Não apenas através de ações físicas do Shalia, como também através da personalidade do Shalia, que tornou-se uma extensão da personalidade do próprio Meshaleach. Então, o Meshaleach, ele sabe quem ele está enviando. Ele sabe que está mandando um cara que tem uma especialidade de falar. Outro não tem tanta especialidade de falar bem, mas tem outra especialidade de escrever bem. Outro tem um outro talento de cantar. O outro tem um talento de ajudar nos relacionamentos conjugais. Então, cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de trabalhar, o seu contexto. E o Meshaleach sabe disso, né? Então é mais ou menos isso. Quando você se submete ao o conteúdo do grupo é muito vasto, né? É verdade. A gente tem que selecionar às vezes lá o que tem que estudar, é verdade. Então a gente tem que usar nossos potenciais, a nossa personalidade são muito importantes para a gente cumprir a nossa missão, né? Se você se submete a ser um shalia, ser um shalinho de um rabino, no nosso caso aqui do Rebbe de Lubavitch, a gente tem que aprender a valorizar a nossa maneira a nossa personalidade e para descobrir nossos potenciais, né? Que eu tenho certeza que cada um aqui tem os seus potenciais. O Rebbe adotou o conceito halárrico de shelichut e transformou-o em um chamado e no modo de vida. Então, o ser shalia do Rebbe é um modo de vida, né? Então você vai ter descobrir a sua potencialidade, você tem que descobrir a sua maneira de descobrir como ser melhor para você influenciar as pessoas ao seu redor para conhecer a Torá, né? Para divulgar o monoteísmo no mundo. Nas 5 décadas de sua liderança, ele recrutou, treinou, motivou, encarregou milhares de homens, mulheres, crianças a agirem como seus representantes pessoais e emissários em centenas de comunidades pelo mundo todo. No papel de shalia está intrínseco o desafio de trazer sua própria iniciativa, talentos e criatividades à tarefa. O Rebbe não concedia aos Sheluchim o luxo da obediência cega aos seus ditames. Então não é uma obediência cega, né? Você tem que usar o cérebro, você tem que usar o seu potencial, o seu talento para você difundir a Torá na sua vizinhança, né? A gente tem muitos lugares no Brasil que precisam de luz, de pessoas que ensinem a Torá, mas não ensina a Torá da sua própria cabeça, mas sendo apenas divulgando a Torá de maneira fiel, aquilo que foi recebido no Sinai, né? É esse a nossa missão. Então, cada um de nós pode ser um shalia, pode ser alguém que difunde a Torá para os seus vizinhos e seus familiares. Em vez disso, ele insistia que os programas e atividades de Chabad brotassem das inclinações e pontos fortes específicos do shalia. Olha aí. Então, em cima dos seus pontos fortes, são aquilo que Hashem vai usar você para difundir a Torá, e das necessidades e circunstâncias particulares da sua localidade. Então, cada localidade tem a sua maneira, as suas circunstâncias particulares, e que você tem também que saber como lidar com aquela característica particular da localidade onde você mora, da sua vizinhança e da sua família. Algumas pessoas são mais intelectualizadas, então você vai tentar falar de uma maneira mais intelectualizada. As pessoas são mais humildes, você vai tentar influenciar de uma maneira que as pessoas de tentar divulgar a Torá de uma maneira mais humilde, né, de uma maneira mais informal. Então cada circunstância pede uma ação mais particularizada. Gente, aqui acabou o nosso estudo. Eu vou abrir agora. Eu terminei minha parte, né? A gente falou hoje fizemos uma visão aqui sobre só o primeiro versículo da Parashá, né? Sobre Moisés mandando, o povo pediu para mandar emissários e eles foram enviados. Deus permitiu, Moisés permitiu também que o povo escolhesse, e foram enviados os emissários.
os Shalias, os espias, para eles poderem avistar a terra e trazer uma notícia sobre como eles poderiam conquistar a terra, mas a visão negativa deles acabou culminando numa situação não tão agradável, né? E da mesma maneira, Deus colocou cada um de nós em uma cidade, cada um de nós em um bairro, cada um de nós numa rua, e para a gente poder ver como conquistar como difundir ali a Torá, o monoteísmo. E a gente também tem o nosso relatório para dar. Será que o nosso relatório com relação ao que a gente tem visto ao nosso redor é positivo ou é negativo? Será que a gente está vendo essas pessoas como pessoas que estão duras para a Torá, ou Deus nos livre? Ou será que a gente tem que pensar numa maneira de divulgar de uma maneira peculiar para cada situação, para cada tipo de pessoa? Então, é como se a gente também fosse esses enviados, né? Deus colocou você, o rei do universo, enviou você, a sua alma foi enviada por Hashem, lá dos mundos superiores para esse mundo aqui, para viver uma experiência, e você é um emissário de Hashem nesse mundo aqui, né? E Deus quer que você divulgue o monoteísmo e a Torá onde você está e na sua família, e você precisa saber, eu queria saber qual que é o relatório que você tem para dar com relação ao seu meio onde você está. Deixa eu ver aqui o comentário que eu perdi, deixa eu ver aqui. Legal, Cristiano, é isso aí. A gente tem a oportunidade de estudar a Torá, né? E todo dia a gente tem um texto ali. Eu sei que às vezes é muita coisa, mas assim, escolhe um tema, né? Porque todo ano vai repetindo, entendeu? Perdeu um ano, você no outro ano você estuda a parte mais mística, né? Eu ainda não me dediquei particularmente à parte mais mística, que eu acho que para partir para a parte mais mística eu tenho que estudar muito. Falta muito feijão na minha panelinha de água. Então você faz assim, você começa com a parte mais, inclusive não é a minha ideia, a ideia é justamente que os rabinos falam que a gente deve se aprofundar bem na parte mais literal primeiro, estudar a Torá literal, os comentaristas da Torá, aí você vai partindo para um campo mais metafórico, e por fim um campo mais místico, que seria a Kabbalah, né? Mas isso seria quarto degrau, então a gente não deve queimar etapas, né? Então a gente vai estudando aos poucos, que enquanto a gente está aqui vivo, até o último dia de vida a gente tem para estudar a Torá. Então devagar se vai ao longe. Gente, eu vou deixar aqui o espaço para comentários. Se quiser comentar no chat ou abrir o microfone, fique à vontade, né? Porque a minha participação, o que eu preparei para a gente refletir junto, já terminou. Shalom, Raverinho, Cristiano e Valmir. Shalom, shalom. Bom, é desse jeito mesmo, como você falou, né? Eu gosto muito mesmo de ouvir até as paraxá do Rabino Yaakov. Uhum. Ele comenta bastante sobre essa questão do Shalia também. No caso, temos exemplo também na Torá, quando o próprio Eterno envia os Malach, no caso, né? Uhum. Como temos também, até na língua hebraica mesmo, a palavra Elohim, né? E aqui no Ocidente foi até traduzido errado em alguns textos, né? Porque sabemos que a palavra Elohim, no caso, não pode ser traduzida de uma única forma, né? No caso, sabemos que significa até juízes em alguns contextos. Isso. Né? Uhum. Em outros contextos significa anjo de Deus. Uhum.
É igual aquele texto lá quando fala que Yaakov lutou com, né, aí tem a palavra lá Eloquim, né, que no Brasil aqui foi traduzido errado, colocou como que Yaakov lutou com Deus. Impossível, longe de nós pensar uma coisa dessa, né? Longe de nós. A tradução correta lá seria, no caso, que Yaakov lutou com o quê? Com o mensageiro de Deus. No caso, é o Shalia ali. No caso, sendo aqui o Malak, né? O anjo de Deus. Isso. Entendeu? E isso a gente se aprende como? É através mesmo de muito estudo, principalmente aí dos comentaristas, como você falou. Né? No caso, a Torá oral, entendeu? Porque sabemos que nós temos aí, no caso, a Torá escrita, mas o que abre a mente para compreender melhor a Torá escrita é a Torá oral, né? Verdade. Pois é isso aí. É isso aí. Deus tem muitos emissários, né? Tudo ao nosso redor que acontece é um emissário de Hashem, né? Você tem, por exemplo, os inimigos de Israel, hoje o Estado de Israel, que a gente sabe que apesar de não ser alinhado, mas muitos judeus estão morando lá e a perseguição muitas vezes é por puro antissemitismo, né? Então todos os inimigos do povo de Israel são emissários de Hashem. São emissários. Os inimigos, inclusive os inimigos, só existem porque Hashem permite, porque Deus mantém eles existindo. Não apenas permite, mas o próprio Deus mantém a existência dos inimigos. Então tudo o que acontece com a gente são emissários, e isso a gente tem que inculcar, porque é muito difícil para a gente ver Deus, que a gente vê um Deus, que às vezes a gente criou um Deus na cabeça, que é um Deus apenas do bom e do bem no nosso ponto de vista. Na verdade, Deus cria todas as coisas, Ele cria o bem e o mal, tudo é Ele, e Ele faz, no fundo, apesar de ser mal aos nossos olhos, é para o nosso bem, até o mal, no fundo, no final das contas, lá quando manifestar a verdade, lá na era messiânica, quando a gente sair do mundo da ilusão para o mundo da verdade, aí a gente vai entender que mesmo o que a gente considerava pior aqui nesse mundo, no fundo, no final das contas, é para o nosso bem. Gente, então eu queria agradecer, né? Hoje, desculpa eu ter começado mais tarde, hoje foi um dia atípico aqui, meu irmão Baruch Hashem saiu do hospital, então vieram para cá minha irmã e a gente fez toda uma comemoração aqui, graças a Hashem. Agora, eu queria agradecer a todo mundo que ficou sabendo da situação, não quis expor muito, né? E agradecer aquelas pessoas que fizeram recitação de Terrilim em favor da situação, tá bom? Muito obrigado, Cristiano. Gente, um Shavuot Tov, que a gente tenha notícias maravilhosas de todo mundo essa semana, que coisas que venham elevar nossa alma venham acontecer e que a Hashem venha nos abençoar com grandes riquezas e bênçãos essa semana, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal do Facebook, a Simone principalmente, muito obrigado. Shalom, shalom. Tchau, tchau, gente. Obrigado vocês. Tchau, tchau. Shalom, Shavuot Tov para todos. Shavuot Tov.